poucas pessoas não vão conhecer. É o professor Maximilian. Se apresenta aí, Max. Boa noite a todos, né? Em primeiro lugar, mais uma vez aí, obrigado, Diegão, pelo convite. Acho que é a segunda vez que eu participo do Study Club, do Planet Center. E sempre é um prazer, né? Estar com vocês aí. Eu costumo falar que é minha segunda família, né? Eu acho que você falou aí, eu tenho crescimento, né? Você me viu do T0, com certeza, T0. Ainda estamos no T1 ainda, tem muita coisa para aprender. Mas acho que muito do que eu faço hoje tem a mão de vocês também, né? Vocês sabem disso, que eu falo isso sempre deixo claro isso, né? Outros Planet Centers também. E, enfim, né? Vamos lá, vamos bater papo sobre alguns problemas que acontecem com a gente, enfim. Eu vou começar com uma pergunta. Não vai passar de meia-noite. Vou começar logo de cara com uma pergunta, uma conversa interessante sobre anestesia, né? Vamos começar por algo bem básico, sobre anestesia, onde em guias dentro suportados, dependendo do seu formato, a gente muitas vezes não encontra tanto problema, mas em guias muito suportados a gente tem que ser feita com uma cautela muito grande, né? E vou falar como eu faço, né, como eu acabo indicando, aí, Max, vai me corrigindo e vai me dando a tua opinião sobre o tema. Mas quando a gente vai fazer um caso total, eu não sei se dá para eu compartilhar minha tela aqui, Pedro. Não. Mas está gravando, não sei se vai dar. De qualquer maneira, era só uma imagem boa, relaxa. A gente tem, por um hábito, fazer em guias muco-suportados uma anestesia. Deixa eu ver se agora vai. Está como anfitrião agora. A gente inicia por uma anestesia pelo próprio tubo. Então, aqui é um caso onde a gente tinha uma indexação, esse caso realizado dos nossos alunos lá na especialização da Sandra Mandic. Então, a parte do guia de oclusão, paciente estável em oclusão, a gente anestesia pelo pino de fixação, só naquela anilha, faz primeiro os pinos, fixa esse guia em posição, para depois tentar anestesiar em fundo de vestíbulo, pegar alveolar inferior, por exemplo, num caso de mandíbula, e caso queira fazer uma pequena quantidade infiltrativa, mas exatamente para discutir, e já não preciso mais compartilhar tanta tela, para discutir exatamente isso. Assim, quando a gente tenta sair anestesiando de forma tradicional, talvez para um protocolo de maxila de mandíbula, eu tenho que levar em consideração que meu guia foi feito com tecido sem esse aumento de volume. Então, se eu tentar anestesiar de forma tradicional e vir para adaptar o meu guia, eu vou ter uma desadaptação dele ali. Então, normalmente, para mandíbula, a gente faz só pelos pinos de fixação, anestesia inicial, e depois pode complementar bem sutilmente, talvez, por que não, alveolar bilateral, já que a gente está confiando nessa adaptação do guia e na sequência cirúrgica. Então, eu tenho feito muito isso em mandíbula e maxila. A gente, mais uma vez, faz só pelos pinos de fixação, anestesia, e aí depois tenta fazer de forma bem sutil essa complementação pela anilha ou por pequenos furos que a gente faz depois na palatina para anestesiar. E eu queria a tua opinião, Max. Faz, como você faz? Vamos lá. Eu acho que, assim, na questão que a gente trabalha com guia muco suportado, a gente tem que levar em consideração algumas coisas. A primeira delas é que o guia muco suportável, ele tem a tendência, totalmente, né, muco suportável, ele tem a tendência de ser instável. Vamos parar para pensar nisso, né? Ele não tem uma estabilidade tão grande quanto um guia cirúrgico dentro suportado ou dentro muco suportado. E aí eu vou entrar um pouquinho na parte de vocês, que assim, quando um guia dentro muco suportado ele é produzido a partir de um modelo digital, né? Ou, né, claro, de um modelo digital, seja ele escaneado ou moldado e escaneado,
E vocês, quando estão planejando um guia cirúrgico, vocês não têm como levar em consideração uma alteração de tecido, uma movimentação de tecido nesse desenho, né? Eu penso assim, tá? Então, toda vez que a gente faz um guia muco-suportado, a gente precisa pensar dessa forma. Assim, qualquer tipo de alteração tecidual, né, seja ela em aumento de volume, como uma anestesia infiltrativa, né, que com certeza vai fazer um aumento de volume, a gente pode levar, muitas vezes, uma informação errada, uma adaptação errada desse guia, que pode levar a um posicionamento errado do implante, né? Então, assim, eu concordo plenamente com isso, assim, eu aprendi até mesmo isso com você, né, da questão da anestesia infiltrativa. Eu acho que a gente precisa tomar bastante cuidado em relação a isso, da mesma forma de um aumento de volume a nível de anestesia. Eu vou entrar agora num outro assunto que me perguntaram, quanto também, muitas vezes, quando a gente pega um rebordo com tecido muito mole, e muitas vezes a gente pressiona aquele guia cirúrgico, faz uma isquemia, e, teoricamente, aquele planejamento que o Planning Center fez, um planejamento de um offset numa posição X, né, do implante X, ele acaba sendo alterado de acordo com o posicionamento desse guia, entendeu? Então, assim, casos totais é extremamente complicado isso, na minha opinião, principalmente as anestesias infiltrativas, por conta disso, de qualquer movimento de rebordo, mesmo que tenha um índice, né, um guia duplo, né, com oclusão. Eu acho que isso pode sim alterar. Enfim, a minha consideração é essa que você falou aí, que você até me ensinou, que a gente precisa fazer uma anestesia através dos tubos de fixação, de transfixação, né, enfim, como falam, e depois a anestesia através de anilhas, enfim, das anilhas, para a gente poder fazer Isso quando são cirurgias sem retalho, né, Diego? São cirurgias sem retalho, né? Quando são com retalhos, a história é outra. Mas, assim, cirurgia sem retalho, a gente consegue fazer dessa forma e super tranquilo, né? A gente sabe muito bem. Sobre a sua observação de pressionar a mais, né? Que a gente às vezes está preocupado do a menos, mas de pressionar a mais. No outro Study Club, a gente conversou sobre essa questão do exame, da importância do exame ser feito com registro. E aí me perguntaram também, né? Poxa, mas se fizer com registro, o paciente talvez vá fazendo uma força a mais e vai pressionar. A questão é que ele tem que fazer a mesma força, né, em oclusão na hora do exame tomográfico do que ele vai fazer na hora para você fixar. E a gente sabe que a margem de erro é maior para guias mucosuportados. Isso é parte desse princípio sempre, né? Você tem um risco maior de mau posicionamento dos implantes para guias mucosuportados. Então, tomar cuidado com essa anestesia, também tomar cuidado com esse pressionamento, como você falou. O que eu ouço bem de colegas quando fazem casos totais, porque acontece o seguinte, às vezes o colega está iniciando a cirurgia guiada, não sei quantos aqui fazem 100% dos casos, às vezes o colega está iniciando a cirurgia guiada, ele já quer pegar logo um caso pica, né? Principalmente casos totais, assim, e às vezes... Esses dias mesmo, eu ouvi mesmo de um colega, eu falei assim, cara, não ficou do jeito que eu queria, entendeu? Tu nunca fez guiada, porra, vai fazer logo um caso complicado desse? É complicado. A pessoa acha que cirurgia guiada é uma coisa fácil, e eu, na minha opinião, acho difícil até hoje, entendeu? Porque tem vários detalhes que a gente leva em consideração, principalmente em casos totais, né? Vários detalhes, apesar da cirurgia guiada ser criada lá atrás para casos totais, inicialmente, mas hoje casos totais são extremamente complicados, mesmo com a série de recursos que a gente tem, né? Sim, sim. Tem que levar isso em consideração, essa brincadeira com esse quando você falou, né? A galera quer começar, já quer começar com um caso absurdo. Eu falo que a frase que me irrita é: esse caso é para guiada. Direto. Eu vou fazer só aquele caso, vou selecionar um caso para guiada. Hoje eu coloquei um negócio desse, qual caso que eu vou fazer guiada? O próximo, velho. Não tem um caso. Eu sei a minha história com a guiada foi da seguinte: quando eu fiz o credenciamento na Smart Solution, na época, em 19 de julho de 2017, né, no outro dia eu estava fazendo guiada, entendeu? Foi o próximo caso, eu não esperei aparecer o caso de cirurgia guiada, né, que todo momento falava assim, não, a cirurgia guiada é para fazer no primeiro caso que aparecer, né? Então, não, eu vou esperar um caso para guiada. Esperar um caso. Vou dar um pulo para um cenário que acontece,
muito comum, principalmente em cenários que você ainda tem o dente, vai fazer a extração. Essa extração, muitas vezes, ela é feita de forma digital, a gente vai cortar esse dente no computador, seja no software do Click Studio, seja no Mix, seja como vai ser feito esse recorte. Chegou na hora, fez a extração, você foi botar o guia não adaptou em posição. Porque um guia que não tem extração, algumas pessoas, inclusive, têm por hábito provar antes, ou não vou entrar muito nesse aspecto, mas eu quero já para o cenário ruim logo, Max. Você tirou o dente, foi provar o guia e não está adaptando, porque você não tinha como provar antes, exatamente porque era com extração. E aí? Cara, tem como compartilhar a tela aqui? Tem. Pedrão? Vou botar aqui. Não, sou eu que estou com o rosto? Não, acho que já é você. Então deixa eu ajustar isso aqui. Tem uma foto que exemplifica isso, cara. E foi até o Planning Center que fez. Mostra aí. Deixa eu localizar aqui, compartilhar a tela. Tô perdidão, achei. Gente, eu não tenho uma apresentação linda igual do Diego, tá? Os caras são letrados, eu não sou, nem um pouco, entendeu? Enfim, vamos lá. Cara, é uma situação muito comum que acontece comigo no dia a dia, não acontece com a galera. Então, assim, eu separei uma foto aqui de uma situação que aconteceu, tá? Eu já mostrei essa foto algumas vezes, mas que num primeiro momento a gente pensa que vai inviabilizar a cirurgia, mas eu vou aumentar aqui, não sei se vocês conseguem ver. O caso justamente que o Diego falou, exatamente isso, um caso de extração imediata, dente anterior, né, caso moleza para todo mundo, né, o dente anterior é sempre muito fácil de fazer, como diz o Diego Ziman, se você erra o ângulo de entrada, ou o implante sai no nariz ou sai no palato, né? Então, assim, ele que fala sempre isso, né? Errou o ângulo de entrada, erra o ângulo de saída. Enfim. Então, assim, a gente tem uma situação aqui bem atípica, eu falo atípico porque já foi mais comum de acontecer, claro, né, por conta da qualidade das impressões, dos softwares, enfim, uma série de coisas, igual falou aí, que tem que fazer uma extração virtual, é extremamente complicado isso, e vai depender também de vários fatores, como escaneamento intraoral, a qualidade do escaneamento, enfim, né, e tenho certeza que isso evoluiu bastante, né, por conta disso. Então, a gente tem um guia bem desadaptado aqui, que eu falo que tem um gap, né, num primeiro momento, talvez a gente falava assim, cara, não vai dar para fazer, o guia não está adaptando, eu planejei uma coisa que realmente não vai funcionar no meu conceito, né? Talvez uma pessoa com um pouco menos de experiência, né? Que pensa que no primeiro momento a gente sempre pensa que o guia esteja totalmente estável, né? Assim, assentado. Mas essas situações que acontecem aí, uma vez eu até conversando com vocês me explicaram isso, que isso aí muitas vezes é uma área de sombra, um offset que vocês fazem, um alívio interno, né, uma compensação interna por conta mesmo da impressão, tá? Mas nesse caso em particular, como o guia ficou desadaptado, num primeiro momento a gente pensa em, como é que vai ser agora que está desadaptado, né? Então, assim, a dica que eu dou numa situação dessa, claro, se acontecer com vocês, assim, isso não aborta, não inviabiliza uma cirurgia guiada, tá? Toda vez que, quando é recebido, a gente recebe um vídeo de planejamento do centro de planejamento, vem tudo descrito, é muito detalhado isso que o pessoal manda para a gente. Então, normalmente eles colocam, olha, a plataforma do implante está, sei lá, 2 milímetros da crista palatina, crista óssea palatina, exemplo. Então, nesse caso especificamente, o que a gente fez no problema de assentamento? É claro que a gente tentou, num primeiro momento, fazer um alívio interno desse guia para ver se ele descia, porque às vezes acontece, a gente precisa fazer um pequeno alívio interno do guia, isso já aconteceu comigo várias vezes, vai acontecer, para ter um assentamento mais perfeito, né? Mais passivo também. Então, nesse caso, a gente não inviabiliza um procedimento desse. Né? Deixa eu só fazer uma observação. Se tu puder passar o teu mouse aí, nas proximais, com os dentes, depois eu vou tentar gerar uma imagem aqui para explicar. Essas regiões aí vão ser as regiões críticas, onde vale a pena estar com uma fresa e desgastar exatamente nesses contornos aqui. E eu vou tentar gerar uma imagem que explique o porquê para o pessoal. Mas pode continuar, só para... Então, assim, nesse caso, assim, a gente
optou por continuar o procedimento mesmo por conta, né? Claro que tinha que continuar, não tinha como, tá sem o dente, não tem como. Mas assim, não vou continuar. Mas assim, mas pensando um pouquinho fora da caixa, digamos assim, entendendo todo o conceito de cirurgia guiada, de offset, enfim. Então, o que a gente fez nesse primeiro momento? A gente simplesmente fez uma fresagem inicial com a lança, com a helicoidal, não me lembro assim, especificamente, dentro da medida preconizada pelo Planning Center, né? O implante é de 13, então nós vamos fresar 13, né? Dentro, não vem ao caso o comprimento do implante, né? Assim. E após essa fresagem, a gente faz a conferência dessa fresagem com uma sonda a partir da referência que a gente tinha não sei se vocês vão conseguir me entender, a partir da referência que a gente tinha no planejamento. Olha, seu implante está 2 milímetros da crista palatina, por exemplo. Tá? Nesse caso especificamente, estava correto o assentamento. Tá? Essa diferença aqui era uma diferença realmente do desgaste interno. Mas se acontecer numa situação onde realmente o guia não assentar, a minha dica é que vocês façam a fresagem, façam a checagem manual, tira o guia e checa se realmente é aquele comprimento de trabalho que vocês estão trabalhando. Entendeu? Se por acaso estiver dentro do comprimento de trabalho o guia na posição, beleza, senta o pau e manda ver. Entendeu? Por fresagem convencional. Ah, mas não, Max, está 1 milímetro aquém do meu planejamento. Né? 1,5 milímetros aquém. O que acontece é que vocês vão trabalhar aí com uma fresagem adicional e continuar o procedimento. O que acontece muitas vezes é que quando tem um guia cirúrgico, eu ouço muito isso, quando a gente tem um guia cirúrgico, a gente não pode esquecer dos conceitos, né, de implantodontia, né? O guia é apenas uma ferramenta ali para a gente, né? Então, assim, nesse caso, se tivesse uma diferença muito grande, a gente faria uma fresagem adicional, porque, né, na verdade, se esse guia realmente, a posição da anilha tivesse alterada totalmente, a gente, teoricamente, teria um offset alterado aqui. E se ele tem um offset alterado, eu preciso fazer uma fresagem adicional, entendeu? Para poder assentar esse implante na posição ideal. É claro que no planejamento que vem, não vem com offset alterado, mas por um problema de assentamento, enfim, de alguma coisa, como você vai falar aí daqui a pouco das áreas críticas, né? Isso um guia pode ser um offset padrão, ele pode se tornar um offset alterado se não tiver um bom assentamento. Isso que a gente tem que estar bem atento. Se tu puder, joga compartilhamento de volta para mim. Quero mostrar uma coisa aqui que eu acho que elucida para a galera, na hora da cirurgia, entender um pouquinho sobre esse contorno que a gente vai fazer. Foi para você? Como é que eu faço aqui? Vai com o mouse ali onde está aparecendo o meu nome, na lista de participantes. Aí onde tiver More, você clica, Make Host. Para o seu nome aqui? Aí tem uma setinha para o lado. Make a Host, beleza, Make a Host, beleza. Beleza. Foi? Foi. Vocês estão vendo aqui um Mesh Mixer. Enquanto o Max estava falando, eu pintei aqui um central, vamos supor que fosse a extração desse dente. E eu não achei uma de cabeça mais interessante para mostrar isso, mas só para ilustrar aqui para vocês. Na hora que eu remover esse dente e tentar criar uma referência aqui de alvéolo, vou chamar a atenção para vocês. Essas regiões aqui, nós tentamos sempre, ao recortar, deixar um excesso dos dentes do lado, como eu deixei aqui agora. Então, não tem tanto risco, né, de uma adaptação, digamos, desse cenário. Porém, existe um contorno desse dente. E eu não consigo saber exatamente esse contorno. Então, essas regiões proximais são as regiões que, muitas vezes, você vai ter uma desadaptação do guia. Por isso, a recomendação para casos de extração, já deixar uma peça reta e uma fresa posicionadas. E já lembrar que essa região e essa região, tá? Deixa eu tirar as cores para... Essas regiões aqui e aqui
são as regiões mais críticas de assentamento do meu guia. E algumas questões de papila, que num cenário como esse está visível, mas em alguns casos, ao remover dentes, não estão. E qual é o pior cenário? O pior cenário é quando a gente recebe esses exames com uma ponte adesiva. A gente costuma dizer, tenta remover essa ponte para fazer o escaneamento. Tá? Mas algumas pessoas, às vezes, poxa, mas eu tenho que mandar para a radiologia. Então, se você está mandando para a radiologia, não é tão simples assim. Vou soltar, fazer um escaneamento com e sem na radiologia. Quem é que vai colar essa provisória, por exemplo? Então, muitas pessoas acabam enviando com a... Acabam enviando com a provisória. E a gente tem que recortar essa provisória no computador aqui. E aí, principalmente em provisórias adesivas, elas têm um sobrecontorno de resina muito grande nos dentes adjacentes, fazendo com que a gente não consiga copiar tão bem esse perfil. Então, se o cenário é trágico, a gente pede para fazer um novo escaneamento removendo essa provisória. Mas, normalmente, a gente tenta ajustar isso, mas é saber que essas regiões a gente vai ter, muitas vezes, uma dificuldade de assentamento ali. E o chato, às vezes, desses casos das adesivas, é não ter certeza, por exemplo, da possibilidade de anilha, onde, às vezes, a gente poderia usar um caso com uma anilha maior, mas a gente não tem como ter certeza porque é um recorte de uma ponte adesiva. Então, são limitações que a gente precisa entender, e aí é bom a gente ter essa conversa aqui. Então, esse cenário da adaptação proximal é muito importante. Beleza? Outra pergunta, outra conversa é quando existem poucos pilares. Peraí, Diego. Pode falar. Fala, Max. Posso mostrar uma parada aqui, compartilhar? Claro, deixa eu botar de volta aqui. Que os detalhes. Foi. Deixa eu voltar a compartilhar aqui. Estão vendo aí, né? Sim. Beleza. Deixa eu abrir aqui. Pessoal, olha só, a gente está falando de assentamento e às vezes a importância de entender um pouco, conhecer o que a gente faz, né? Conhecer as ferramentas do que a gente tem. Vocês estão vendo uma foto, né, de uma parte interna de um guia cirúrgico, onde eu tenho uma anilha, né, e um tubo de fresa, guia de fresa, passador de fresa, enfim, tem um monte de nome isso, né? Ninguém chega num consenso, o que é isso, né? E se vocês observarem bem um detalhe dessa anilha, a gente tem basicamente o meu passador de fresa faceando, né, a plataforma inferior da minha anilha. Por que eu falo que isso é importante? Porque às vezes chega kit para gente dessa forma, né? O que isso interfere? O Diego já está fazendo assim com a cabeça, que ele já entendeu a pica que vai dar. O que isso interfere no assentamento? Se a nossa referência, né, quando faz o planejamento lá do Planning Center, vem offset, o offset tem a conceito dele, né, que é a plataforma superior da anilha, a plataforma do implante, mas a gente tem que entender que a alteração do offset está direcionada à plataforma inferior da anilha, né? Quando ela toca uma mucosa, muitas vezes o Planning Center ele precisa alterar esse offset para que ele consiga planejar um implante dentro do tamanho do implante, se vai ser offset padrão alterado. E quando a gente olha um guia desse, se a gente observar bem esse guia, se eu tenho, por exemplo, essa imagem, eu vou botar essa imagem bem, que é a imagem do guia, tá? A gente já está trabalhando com H6,5. Ele é H6,5 por quê? Porque a parede mesial dessa anilha, que é essa parede aqui, né, essa parede mesial aqui que vocês estão vendo, ela já está tocando mucosa. Ela já está tocando mucosa. Por isso que aqui não tem resina e aqui em volta tem resina, tá? Por conta do desenho. Se ela está tocando mucosa, qualquer coisa que eu tenha, qualquer artefato, né, qualquer ferramenta que eu tenha que ultrapasse essa margem, ela vai interferir diretamente no assentamento não do guia, mas no assentamento do meu passador de fresa. E se meu passador de fresa ele não assenta, eu tenho uma referência errada do que eu vou fresar.
Então, quando chega uma situação dessa aqui para a gente, esse passador de fresa está ultrapassando o meu limite. Né? Não sei se vocês conseguiram entender o que eu estou falando. Assim, se eu colocar esse passador de fresa, eu posso fazer muita força e ele não vai assentar totalmente na anilha, por conta do tamanho dele que ultrapassa, né, a margem inferior da anilha. Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso, as nossas ferramentas que a gente utiliza, tá, nessa situação. Então, ele torna obrigatório nesse cenário a utilização de um punch. Sim. Ou você usa, nesse caso, ou faz um retalho, isso, bom, ou faz a utilização de um punch. Mas como muita gente... como muita gente ainda tem esse conceito, não vou fazer nem corte, nem nada, se não se atentar a isso, o meu passador de fresa ele não assenta corretamente na minha anilha. E automaticamente eu vou ter uma alteração da minha fresagem, tá? Se ele não assentar totalmente, porque apesar de as pessoas falarem assim, o offset é a plataforma superior da anilha e plataforma do implante, mas se seu kit cirúrgico possui passador de fresa, né, você tem que levar em consideração o seu passador de fresa e não a plataforma da anilha, né, porque toda a broca ela tem uma medida, uma compensação pensando no passador de fresa e não necessariamente na anilha. Show. E aí, aproveitando que tu comentou, fazer a pergunta, punch ou não punch? E você vai perguntar para mim isso? Porque eu sei a tua opinião, e até que eu faço um pouco diferente algumas coisas que você... Então, vamos lá. Punch ou não punch, Max? Cara, depende da plataforma. Boa. Claro, depende da plataforma. Se for trabalhar com Morse, talvez... Sei que eu tenho lido muita coisa agora sobre a utilização do punch até com Morse, mas eu tenho utilizado muito sem punch, né? Sem o extrator de mucosa. Uhum. Mas deixa eu tirar meu compartilhamento aqui, porque senão... Enfim. Mas se for plataforma com conexão externa, aí não tem jeito. Sinceramente, eu já penei bastante. Tá? Por conta disso, aconselho... Tu não consegue colocar o cover, o mini pilar? Não consigo colocar cover, não consigo botar mini pilar, entendeu? Porque eu vou ficar ali sofrendo com a gengiva macerando ali onde eu quero, e muitas vezes, enfim, assim, se tá no kit, cara, é para usar. Se o kit tem, é para usar. Só que, assim, cara, eu sou muito fã, né? Assim, as pessoas me perguntam, eu sou muito fã e eu tenho utilizado hoje, é claro, em mucosa queratinizada, enfim, né? A gente vai entrar nesses detalhes, né? Sim. É muito mais fácil de utilizar do que não queratinizado, mas o punch, ele é, na minha opinião, essencial para todos os tipos de situações, tá? E outro dia eu estava lendo um artigo falando justamente sobre isso, de quem faz guiadas, se eu não me engano era até do Kyle Stanley, não sei se vocês conhecem, aí, né, um americano, ele está falando justamente disso, que sim, vários estudos falando que é essencial fazer a manipulação tecidual, não é o punch, né? Assim, é a manipulação tecidual, porque muita gente ainda acha que não vou fazer manipulação nenhuma, enfim. Mas eu fazia muito sem manipulação, agora eu acho que eu faço mais do que eu fazia antes, entendeu? Por conta de manipulação de tecido, enfim. Punch. Então, eu sei que você usa bastante o punch, e como eu acabo trabalhando um pouquinho diferente, exatamente por manipular muito tecido hoje em dia, mas, assim como você pontuou, né, para conexões de hexágono externo, hexágono interno, trilobulares, eu acho mais importante a utilização do punch, porque quando a gente vai entrar depois com componentes, cicatrizadores, o que for, a gente tem uma dificuldade de assentamento. Quando a plataforma switch, né, que a gente consegue fazer também em hexágonos externos, em trilobulares internos, nesses casos é um pouco mais fácil, mas ainda assim eu acabo alguns cenários utilizando punch. Mas você pontuou já uma das coisas mais importantes, e é bom a gente falar aqui. Se eu tenho uma mucosa queratinizada abundante, é mais tranquilo da gente fazer o punch. Porém, se você não tiver uma mucosa tranquila para trabalhar, você corre um risco nesse processo. Eu não sei se eu consigo, deixa eu criar um slide aqui. Joga de volta para mim, por favor, o
o host para eu falar sobre isso, então. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Não, mas aí, aqui não vão aparecer as ferramentas. Não. Deixa eu ver se funciona aqui. Então, muitas vezes, eu tenho uma área queratinizada pequena do meu rebordo. E aqui eu estou com uma região de mucosa livre. Se eu faço o meu punch pegando essa região, eu vou resultar, na hora que colocar o meu pilar, meu cicatrizador, tanto pela vestibular quanto pela palatina, em uma mucosa livre, né, e pouca região queratinizada. Tudo bem que existe um estímulo biológico, até pela biomecânica, mas eu tenho um risco de ter muita mucosa livre nesse cenário, na vestibular e na lingual. Então, nesses cenários onde a mucosa queratinizada está limitada, tira um pouco da cabeça aquela ideia de sem cortes, nessas filosofias assim, e vem aqui e faz uma incisão. Descola isso para cá, descola isso para cá. Não estou falando de incisões nem modificadas, estou falando de incisão linear. Para que depois, quando você colocar o seu cicatrizador, o seu pilar, seja o que for, eu vou ter esse contorno tecidual, mesmo que uma área proximal fique por cicatrização de segunda intenção, mas eu estou jogando parte desse queratinizado para vestibular, parte do queratinizado pela lingual. Isso é um detalhe bobo, gente, mas que faz diferença. É um detalhe bobo, mas que a longo prazo isso vai fazer diferença para você, principalmente se você não estiver planejando uma manipulação tecidual mais extensa, né, de levar ali um queratinizado, um substituto, seja o que for. Então, cuidado às vezes com o punch. Essa escolha do punch para a mucosa queratinizada totalmente disponível é muito tranquila, mas tome cuidado nesses cenários. Dito isso, um cenário bem complicado são as regiões distais de protocolos, como o Alan Fort, por exemplo, onde às vezes a inclinação da direção primária do implante não é em mucosa queratinizada, e assim em mucosa livre. E se você resolver ir direto, como a gente falou aqui, de não usar punch, se você resolver ir direto, uma broca helicoidal, muitas vezes atingindo esse tecido, pode gerar um dano desnecessário ali. Então, faça uma marcação, tente fazer uma incisão descolar. Poxa, Diego, mas se for um caso total, eu fixei meu guia. Se eu fixei meu guia, eu estou sem muita liberdade, talvez, dessa manipulação inicial. Beleza, então, nesse cenário, faz o punch. E depois tenta tunelizar o tecido, jogar um pedaço do tecido para cobrir essa região do mini pilar ou do cicatrizador, que a gente fala que faz um beiço ali, né? Joga aquilo para o outro lado. Então, as observações disso. Analise se tem queratinizado o suficiente. Se tiver pouco, faça uma incisão. Tá? Não é cirurgia sem corte, necessariamente. Então, faça a sua incisão, escolhe esse tecido e garanta uma queratinizada para vestibular e para lingual. Mesmo que seja pouca coisa, mas faz que o resultado a longo prazo vai ser extremamente satisfatório. E em um cenário total, onde você fixou o guia e você não está confortável de marcar, abrir incisões, você ainda não se sente muito confiante para isso, use o punch e depois tente trabalhar essa manipulação tecidual. Mas, de repente, não vai direto com uma broca num tecido livre, né, numa mucosa livre, para não prejudicar muito. Beleza ou não beleza, Max? Até porque usar o punch, o pessoal acha assim, usar o punch não é tão fácil. Não. Né? Não é tão fácil. O pessoal fala assim, porque é o seguinte, o punch, não sei se alguém aí tem essa experiência, o punch, a ponta, tem a parte cortante dele é plana. E muitas vezes, quando você entra por dentro de uma linha, você vai pegar o rebordo, não é. Então, você vai fazer simplesmente uma pequena incisão, que eu falo proximal e distal, mesial e distal só, vai marcar. Na verdade, o punch ele se torna um marcador, né? E depois você tem que, de qualquer forma, fazer toda manipulação ali com uma lâmina. Não tem como. O punch não é tão simples assim, né? Tem o punch, mas quem dera eu tivesse rebordo plano, né? Seguindo a configuração do punch.
dessa forma. Perfeito. Dando sequência, eu vi que você botou também ali alguns slides já pensando em algumas conversas que eu reparei ali no teu slide. Então, vou deixar tu puxar essa para eu puxar o próximo tema aqui. Não, cara, na verdade, foi que eu de primeiro mostrei a questão do assentamento do guia, a gente falou no início, né? Porque, principalmente em mucosa muito macia, né? Resiliente, né? Onde a gente consegue intruir, digamos assim, o guia. Mas, assim, a pergunta que sempre, né? Sempre fala assim, cara, abertura de boca, né? Offset, abertura de boca. Galera, não sei qual a experiência que vocês têm aí, né? Mas, assim, o Diego, eu sei que tem. Porra, a gente... Pode falar porra, né? Porra, a gente penou pra cacete, a gente penou muito com abertura de boca, com broca de 42 milímetros, entendeu? Nem sei se é 42, é 47, não sei, 42 milímetros, porque não tinha opção, né? Então, hoje, os kits, eles possuem essas brocas curtas. Com relação, eu botei aqui até compartilhe comigo, aí agora vai entrar num BO aqui, agora vai ser foda. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Consigo, né? Já está pronto para você já. Beleza. Agora vai entrar num assunto delicado, galera. Offset menor, né? Para trabalhar, lá o Diego já riu, que ele falou assim, cara, esse cara é doido, offset menor, né? Enfim. Na verdade, quando a gente tem uma dificuldade de abertura de boca, eu estou falando isso porque eu já fiz, eu não estou falando para vocês fazerem. Calma aí, deixa eu só dar uma introdução, então, Marcos. Calma aí que tem gente que está começando aí. Exatamente. Vamos lá. Relembrando, pessoal, o offset é a diferença, né, a distância que eu estou elevando ali o meu conjunto, né, nas marcações das brocas, mas sendo mais específico, né, corretamente, é a distância da plataforma do implante até o topo da anilha, mas que a gente poderia considerar nessas referências agora, tudo que está a mais numa marcação de broca também poderia ser classificado assim, porque além disso pode ter um tubo condutor, né, uma colher ali condutora de broca. Mas a questão onde ele quer levar em consideração é o seguinte: quando a gente vai para a região posterior, como as brocas estão aumentadas devido ao offset, eu tenho muitos cenários onde a abertura de boca é um limitador. Antigamente, nós só tínhamos brocas muito longas. Hoje em dia, muitos sistemas de implante têm opções de brocas mais curtas para que a gente utilize em uma região posterior. Porém, como eu ainda preciso, mesmo com a broca mais curta, eu ainda preciso passar a broca por cima do guia para poder entrar no conjunto, essa distância pode atrapalhar um pouco. E aí, levando em consideração que você muitas vezes pode abrir um retalho, né, porque o pensamento inicial sempre é considerado o tecido. A partir do momento que você pode abrir um retalho, será que eu preciso dessa distância toda da minha anilha para a plataforma do implante assim? E é disso agora que o Max vai introduzir um pouquinho para vocês. É um assunto delicado esse, né? Delicado. Bom, foi o que o Diego já falou aí, essa questão do software, do offset, enfim, que é essa distância, todo mundo aí já sabe muito bem que é. Mas é claro que existem situações onde a gente tem uma limitação muito grande de abertura de boca. Todo mundo pega isso, né? Molar inferior com extrusão de molar superior. É uma beleza isso. Né? Assim, o contraângulo nem passa, né? Para no primeiro pré-molar. Então, assim, quando há o offset, como ele falou, o offset é uma referência, né, de topo de anilha, plataforma do implante. É claro que também tem em relação com tecido mole, né? Por isso que tem diferença de offset convencional e offset padrão. Mas quando existe a possibilidade de fazer um retalho onde eu crio um espaço, onde eu não tenho um tecido mole, teoricamente, me bloqueando ali, o assentamento do guia, não é que eu vá trabalhar com offset menor, que na verdade isso, as próprias, eu acredito, né? Não sei, eu não entendo de softwares de planejamento, tá, gente? Assim, eu acredito que os softwares não me permitam isso. As bibliotecas de implante não me permitam trabalhar com offset menor, né? Mas em muitas situações, em algumas situações onde eu preciso de abertura, tem espaço, quando é que eu vou decidir isso? Quando eu fizer a exame, a anamnese do meu paciente e eu verificar que eu vou ter uma dificuldade muito grande na abertura de boca ali. Não é simples. Por que eu falo isso? Outro dia, o pessoal do Planning Center, assim,
um colega fala assim, cara, eu não consegui fazer, veio um offset de H6,5 para o molar, para o segundo molar, enfim, o offset alterado. Falei assim, ó, vocês têm que entender que o planning center, ele não está vendo a oclusão do paciente, ele não sabe quanto que o paciente abre de boca, entendeu? Ele simplesmente, a não ser que o software dele lá, não sei, tem um articulador que ele consiga fazer isso, mas eu posso estar errado nisso, mas assim, não Não consegue, tem vocês como. não Não tem tem como. como abertura total, a gente não tem como saber aquilo. Exatamente. Então, assim, o centro de planejamento ele vai planejar aquilo de acordo com o que ele tem em mãos ali, espessura de mucosa, posicionamento da plataforma. Em algumas situações, em posteriores, vai acontecer de offset alterado. Né? É por isso que é importante a gente discutir isso com o centro de planejamento. Olha, não vai rolar o offset alterado. Hoje mesmo eu falei isso. Alguém me mandou o planejamento e falou assim, ó, por favor, offset alterar, offset padrão, que se for alterado vai me complicar. Entendeu? Mesmo que eu faça um retalho ali. Então, assim, a ideia do offset menor não é que seja um offset menor. Você vai fazer uma subfresagem. O offset ele continua o mesmo, no Max está sentido... querendo bugar a cabeça da galera. Está no nível avançado agora. Peraí. Não, o offset ele é o mesmo. Vocês têm que entender assim, o offset ele não muda, porque o software não muda isso. Não estou Então, errado? a Straumann tem uma opção do offset H2, tá? Que seria H2. um total de 7 milímetros. Então, saindo Alguns do sistemas, padrão de sim. Hoff. Tem Na alguns verdade, sistemas. a única que tem offset menor do convencional é a Straumann. A Strom e a COP. Né? COP, perdão, porque a COP tem A COP também as possui o offset possibilidades. 7. Isso. Então, nesse cenário, isso é possível, mas posso te dizer que pouquíssimas pessoas utilizam ele. A gente recomenda em alguns casos, né? Mas tem que lembrar, você vai ter que abrir o retalho aqui para isso. Então, a gente conversa muito sobre esse cenário. Uhum. E próprias empresas de implante, elas não querem muito botar isso no sistema delas, porque sabem que vai gerar uma certa confusão, muitas vezes, na cabeça do pessoal. Principalmente por essa grande associação que as pessoas têm de cirurgia guiada, de não abrir retalho. Que, infelizmente, isso ficou na cabeça do pessoal. Infelizmente, realmente, isso aí é complicado. Mas, assim, eu não estou falando assim que a gente vai trabalhar com offset menor. Essa alteração de 7 para 9, enfim. Estou falando assim, que a gente consiga, muitas vezes, quando a gente não tem abertura de boca, a gente sim fazer um planejamento de um offset convencional, sim, virtualmente falando, tá? Mas durante o processo de fresagem, a gente fazer uma fresagem, digamos assim, uma subfresagem no sentido de comprimento do implante, entendeu? Para eu conseguir colocar o implante na posição. Não sei Sim. se vocês... A minha dica para o pessoal aí seria o seguinte, galera. Quando vocês considerarem já que tem uma limitação de abertura de boca, que você já oferece num pedido de planejamento, oferece assim, eu vou abrir retalho. Porque quando você fala isso, a gente, na hora de fazer o planejamento, já entende que eu não preciso me preocupar com a posição da anilha lá no alto. Eu posso trazer a minha anilha o mais para baixo possível, para quase do nível ósseo, e, consequentemente, o conjunto do guia e anilha vai estar mais baixo, fazendo com que fique mais fácil de você entrar com a broca. O Felipe fez um comentário também sobre a entrada, deixar a broca, né? Se entrar com o conjunto guia, broca e contra-ângulo, todo de uma vez na boca. É uma dica muito boa, principalmente para quem já tem experiência. Para quem está começando, eu peço para tomar um cuidado, porque a gente eu vi isso dentro de curso do aluno, eu falar para ele, entra com conjunto, só que ele não conseguia adaptar direito o guia na posição, porque está com muito trambolho, principalmente os sistemas que utilizam o tubo redutor. Então, nesses sistemas, você tem muita coisa na mão ao mesmo tempo, então, às vezes, não consegue assentar tão bem, mas sim é uma solução bem legal. Entra com a broca já encaixada no guia, que aí você consegue levar para aquela região posterior. Até primeiro molar, pessoal, é bem tranquilo de trabalhar a guiada. Para segundo molar, é bem ruim. É bem ruim. E por isso, esses sistemas que têm opções de brocas mais curtas são bem interessantes. Então, nós temos alguns sistemas de guiada no mercado que têm opções de brocas curtas, alguns já vêm no kit, outros vocês têm que pedir separado, opções de brocas já do tamanho do comprimento do implante. Então, tem vários cenários possíveis.
Mas converse, tente conversar com o planejador sobre isso. Falar, ó, eu vou abrir retalho e treinar um pouco mesmo, clinicamente. Algumas vezes, gente, eu vou falar até, isso aconteceu comigo há muito pouco tempo, eu estava num cenário de dificuldade de abertura de boca real ali, estava fazendo segundo molar, eu inclinei até meu implante para poder ficar mais fácil para eu, no meu planejamento, eu já inclinei para que tivesse uma possibilidade melhor da entrada do conjunto, e mesmo assim foi um trambolho que eu tinha que colocar ali, e por isso eu optei por fazer a 2.0 e não dar sequência full guiada nesse caso. Eu já tinha feito a 2.0, já estava retalho aberto, optei por fazer a sequência à mão livre, tá? Para agilizar um pouco o meu procedimento. Então, segundo molar é trabalhoso, sim. Tá? É trabalhoso e em alguns cenários eu opto, às vezes, por fazer uma marcação. Assim como quando o meu sistema de implante talvez não tenha o implante curto para aquela região. Também é um outro cenário. Se você usa neodente, por exemplo, você não tem a opção de usar talvez um WS guiado. Então, a gente faz ela parcialmente guiada, essa técnica. Então, se você usa sim, você tem a opção de alguns curtos, mas não todos. Se você quiser usar um diâmetro maior, por exemplo. Então, para diferentes empresas de implante, às vezes vale a pena você fazer isso, faz uma marcação e entra com o seu sistema depois à mão livre. Diego, mas se você fizer isso, você perde precisão vertical, você perde precisão de angulações. Sim, mas a gente está falando de situações extremas, a gente está falando um dos piores cenários que tem da guiada, que é uma região de segundo molar inferior. Isso também só para ressaltar, já que o superior, o seu eixo, normalmente, por ser para vestibular dos dentes inferiores, você consegue entrar muitas vezes com o conjunto de broca, guia e tudo mais. O cenário crítico, normalmente, é o segundo molar inferior. Beleza? Vou para um outro comentário com o Max sobre ortodontia, né? Pacientes em orto, Max. Sou mega fã. Quando eu comecei, eu ficava tentando convencer o ortodontista de tirar aquele aparelho para que eu conseguisse dar sequência. Um dos motivos é porque moldar um paciente de aparelho é muito trabalhoso. Então, na época, a gente tinha que moldar, a gente tinha que criar uma barreira, tinha que tentar fazer o conjunto, depois de voltar, que aprendi com bucomaxila, né? Fazer uma barreirinha, moldar, depois encaixar a barreirinha na outra moldagem. E aí, gerar trabalho, modelos, eu fiz muito isso. Modelos que são difíceis de trabalhar. E depois, quando eu tentava escanear, os scanners tinham muita dificuldade nos brackets. Até hoje, alguns scanners têm muita dificuldade. A minha dica para quem estiver escaneando bracket com um scanner que talvez tenha uma maior dificuldade é a utilização de pó de escaneamento. Eu sei que muita gente aí tem preconceito com pó de escaneamento, mas eu recomendo que vocês utilizem. Oficialmente, o único com permissão, se eu não me engano, de Anvisa, é o da Sirona. Tá? É um pouco caro, mas você usa bem pouco. Então, é uma recomendação aí para todos os colegas radiologistas e que tenham seu scanner aí. Né? Os radiologistas que estão aí presentes sabem que eu sempre dou essa dica, né? Compre o pó. Você vai ter umas áreas que tem um voodoo na parada. Você faz tudo para escanear, não escaneia, você joga o pó, pum, resolveu, tá maravilhoso. Ah, Diego, mas eu tenho um scanner muito maravilhoso, que eu paguei uma fortuna, ele também vai ter umas áreas de voodoo lá que vai conseguir escanear. Mas com o aparelho, a gente tinha uma dificuldade muito comum. Hoje em dia é um pouco mais fácil escanear com o aparelho. Eu tenho um Trios 3, por exemplo, escaneio com o aparelho, mas você tem algumas áreas difíceis ali. Com isso, né, é possível, sim, gerar ainda um guia, porque às vezes a gente falava para desmontar o aparelho, só que tinha que montar de volta, né? Você não ia deixar o paciente sem aparelho, a não ser que você fosse fazer carga imediata de todos os elementos que estivesse colocando ali, e a ortodontia já estivesse totalmente estabilizada. Se você não tinha essa opção, você tinha que manter o aparelho, e essa opção continua até hoje. Só que o seu guia vai ter uma perda de estabilidade. Isso não existe aí nenhum milagre para isso.
A gente tem alguns cenários, a gente está fazendo uns braços para botar um pino de fixação, para tentar garantir mais estabilidade, mas com ortodontia, principalmente dependendo da região que você está mexendo, você vai ter uma perda de estabilidade mecânica do seu guia, ter uma maior possibilidade de báscula. Então, você tem que levar isso em consideração e tem que estar preparado para tudo que pode encontrar ali, né, Lax? Sem dúvida. Eu já tive grandes dificuldades com isso, né? Porque a gente começou lá atrás com moldando, né? Botava uma barreira de silicone de adição, vinha por cima, moldava, o modelo saía um lixo, né? E, enfim, para poder fazer isso. Com questão de escaneamento, também a gente tem uma certa dificuldade, né? É claro, a dica com certeza é escanear sem o fio, né? Tem muitas, às vezes chega escaneamento para a gente estar com fio, então assim, tem que estar sem o fio. Mas com relação à estabilidade do guia, realmente complica um pouco, porque eu acho que toda a estabilidade do guia está diretamente relacionada à quantidade de área que ela apoia em dente, né? Um dente suportado. Então, quando a gente tem pacientes com brackets, a gente tem na área vestibular, claro, a gente tem uma dificuldade de abraçamento ali do guia, né? Para a gente poder gerar essa estabilidade. Então, assim, o que a gente faz, eu até pedi para vocês fazerem um tempo atrás aí, foi justamente um guia com o maior apoio oclusal possível, né? Que a gente pudesse ter, né? Que eu sabia que eu não ia conseguir apoiar isso em áreas vestibulares, tá? E apoio em palato, né? Em algumas situações, apoio em palato que pudesse ajudar essa estabilidade do guia, né? E com barras, né? Que o Luca adora fazer barra, enfim, para dar uma estabilidade do guia. Eu tenho feito alguns pinos de fixação no palato, nos meus casos, e às vezes eu tento fazer um pino para a região anterior, para vestibular, mas não é tão fácil de trabalhar assim. Mas é uma opção também, tá? Mas a questão é de estar preparado, né? Porque a gente vai encontrar na hora da cirurgia. Quando é para um elemento, está mais tranquilo, mas vira e mexe a gente pega aí regiões edentosas mais extensas, em que a ortodontia está fazendo uma movimentação e estabilização desse espaço, muitas vezes, para a gente poder trabalhar. Continuando com temas complexos, você que é bom disso, Max. Existem vários sistemas de implante aí que não têm diferentes offsets. Ou, como você já até puxou um pouquinho o assunto, ou às vezes você quer um offset diferente do normal. Não, peraí, foi perguntado de esperar a orto acabar. Só para esclarecer, a orto acabando, só para deixar claro, quando eu recebo da orto, a orto já finalizou, eu vou fazer o implante, mas se eu não tiver, por exemplo, com a garantia da carga imediata, o ortodontista ele quer manter o aparelho ali para garantir o espaço, a estabilização. Eu recebo muito caso assim, né? Eu tenho muito paciente encaminhado para o meu consultório de ortodontista. Então, normalmente eu vou tentar fazer uma carga imediata para manter um ponto de contato, eles conseguirem botar alguma coisa para estabilizar ali, mas muitas vezes eles pedem para não tirar o aparelho enquanto eu não botar alguma provisória. Então, nesse caso, eu estou me referindo mais a esses cenários, tá? Eu sei que existem contenções possíveis aí, mas normalmente os próprios ortodontistas pedem para só enviar para soltar o aparelho lá quando já tiver alguma provisória, alguma coisa em oclusão. E aí, queria perguntar isso, Max. Você também já trabalhou com diferentes kits, diferentes sistemas de implante. Muitas vezes não tem offset. E se não tem offset, você não tem, não é que não tem offset, desculpa, você não tem mais de um offset, né? Existe o offset padrão, que é a distância ali do topo da anilha ao topo do implante. Como antigamente todas as empresas trabalhavam com o mesmo offset de 9 milímetros, e hoje em dia nós temos empresas que têm mais de um offset. E quando não tinha, e assim como hoje em dia, quando pega algum kit que não tem essa variação, como que a gente faz, né? Como que a gente engana o sistema, Max? Fala aí. A gente começou a enganar isso em 2017, né? O sistema, né? A gente começou a enganar porque
Na verdade, a ideia do offset alterado, não, em grande parte dos sistemas das empresas de implantes, surgiu justamente da necessidade, onde se existia somente um offset padrão de 9 milímetros, mas em algumas situações, onde a gente tinha uma espessura de mucosa, né, que na verdade a variação, a principal culpa da variação do offset, sim, 99,9% das vezes, é da espessura de mucosa, né, que dificulta o assentamento do guia, né? E surgiu da necessidade, então a gente enganava o sistema na época. Então, o que era feito? O implante, se ele era planejado a nível ósseo, vou dar apenas um exemplo, ser nível ósseo, independente, ser nível ósseo ou infraósseo, a gente, se não era possível descer mais esse implante no planejamento, deixar claro isso que era no planejamento, né? Porque a biblioteca, o software não deixava isso, né? A gente enganava o sistema para poder desenhar, né? A gente era muito engraçado isso. Eu lembro direitinho da primeira vez que vocês falaram isso comigo. Agora vamos enganar o sistema, entendeu? E a gente planejava esse implante, a plataforma dele fora da posição ideal, digamos assim, supraposição, né? A plataforma não ficava na posição ideal. E a gente fazia toda a fresagem adicional. Aí que entrou o primeiro conceito, pelo menos para mim na época, entrou o primeiro conceito de fresagem adicional, né? Onde a gente fazia uma fresagem a mais para compensar um problema do software, que na verdade as bibliotecas nenhuma trabalhava com o software com o offset alterado, né? Pelo menos eu não me lembro disso, né? Pelo menos na verdade, é porque na verdade o sistema era feito, tá? O kit de guiada ele era feito para um offset só. Exatamente. Então não era, a gente não conseguia. O software ele segue o que o sistema tiver disponível ali, oficialmente, né? Claro, a gente fazia o oficioso. E a gente fazia fresagem adicional. Tá? Só que a gente não tinha uma chave de implante, um montador para offset alterado. Então a gente descia, normalmente a maioria das chaves, pelo menos a que eu trabalhei, lá tinha um stop físico, né? Tem um stop físico, e a gente descia até o stop físico. Quando chegava no stop físico, a gente a gente removia o guia cirúrgico e terminava de descer no olho, na mão, mesmo ali. E o que eu utilizava sempre era um montador convencional, de um kit convencional, onde tinha as marcações. Né, se eu utilizasse um montador do kit de cirurgia guiada que não tinha as marcações, até hoje, né? Assim, a gente não tem uma marcação, digamos assim, a gente tem uma marcação de offset, mas muitos sistemas não têm uma marcação milímetro a milímetro, digamos assim, igual os montadores convencionais. Uhum. E a gente fazia muito isso na mão. Foi daí que surgiu a ideia, né, dos próprios sistemas, das empresas de implantes, desenvolverem kits hoje. Pelo menos a maioria, claro que vocês aí que têm muito mais contato com os kits, eu tenho bastante, desenvolver aí os kits com offset alterado. Tá? Assim, na verdade, isso é uma coisa que é global, né? Os sistemas estão levando isso a sério, estão vendo a necessidade disso. Muitas vezes eles se equivocam achando que tem a ver só com a espessura de um rebote cicatrizado, mas a gente sabe que tem a própria papila de pós-extração, tem vários motivos da gente ter um offset variado. Eu vou partir agora... Fala. O Francisco aqui está perguntando isso, um negócio. Ele fez uma pergunta boa. Eu ia puxar isso agora. Francisco Vilela falou que o maior problema dele é remover a chave de instalação, e aí ele opta por não descer totalmente o implante para facilitar a remoção da chave. Deixa eu dar uma explicada um pouquinho sobre esse tema, Francisco, que é o seguinte. Quando a gente desce com o conjunto, primeiro é porque o termo que eu vou precisar usar novamente é offset, infelizmente, mas vamos lá. Na hora que a empresa de implante faz a chave de instalação para passar pela anilha, ela tem que decidir o quão justa essa chave está da anilha. E aí vão sendo feitos vários testes, várias análises do quão justo isso pode ser e quanto mais afastar, qual é o resultado ruim ou não. E aí, em algumas reuniões, são decididas ali qual vai ser esse alívio ou não dessa instalação. Mas por que isso trava? Isso trava porque os guias são poliméricos. Tá? Quando a gente utiliza, né, as impressoras, quando faz, isso é uma resina. Existem guias metálicos, por exemplo, em estudos aí pelo mundo, mas extremamente mais onerosos, difíceis de serem realizados, mas os nossos guias são poliméricos. Essa resina que a gente utiliza, ela acaba tendo uma flexão. Né? Ela vai ter uma flexão, principalmente se você estiver instalando um implante
cada vez, né, a gente vê, principalmente o mercado nacional tem evoluído disso, cada vez implantes com o objetivo de travamentos em ossos mais simples, então com designs mais cortantes, então são implantes que tendem, inclusive, a desviar um pouco, fazendo com que aquele conjunto pressione o guia, quase empenando um pouco o guia. Eu não estou nem me referindo agora a desvios, não é o tema. Assim, você tá descendo seu implante, quando vai travando, aquele conjunto chave, implante, anilha e guia, ao sofrer uma pequena força, o guia pressiona. Por isso, na hora que você tenta tirar a chave não sai. Existem soluções para isso, né? A gente normalmente acaba indo com porta-agulha, tentando fazer adaptações disso. Algumas empresas de implantes estão levando isso bem a sério, modificando o design das suas chaves, fazendo aplicação, por exemplo, de tratamento de DLC, por exemplo, nessas chaves para a instalação desses implantes, mas isso ainda está sendo devagar, tá? Então, a gente tem que trabalhar com o que dá. E, Francisco, eu muitas vezes faço a mesma coisa que você, só que a gente perde um pouquinho na precisão vertical, como eu falei, tá? A gente acaba perdendo ali se você não descer totalmente até a marcação. O que eu recomendo é que você tome cuidado nas posições mais críticas. Um segundo pré, por exemplo, que às vezes você não tem espaço para conseguir tirar aquela chave, um molar, tomar cuidado nessas regiões, sim, para esse momento de descer o implante. A gente tem tentado, né, com as empresas de implante, a gente tem conversado muito sobre essas chaves de instalação, sobre pequenas mudanças que podem ser feitas, e a gente já tem no mercado nacional algumas chaves que não travam praticamente nada, que a gente criou um design diferente delas e espero que o mercado vá seguindo essa tendência de modificação da anatomia e tratamento da superfície da chave, né, como se estivesse, digamos, vaselinando essa chave para sair mais fácil, mesmo numa situação dessa de empenar um pouco o guia. Beleza? Max também já passou muito esse aperto, né, da chave, Max? Sim, sem dúvida, até hoje. Né? A gente passa esse aperto que ele falou, isso é muito comum de acontecer, não é raro, bem sincero, tá, Francisco? Nem um pouco. Tá? Acontece isso todo dia, tá? Que a gente faz cirurgia, trava. Eu concordo aí com o que o Diego falou sobre de você remover antes, você perde um pouco da precisão vertical, com certeza, isso é de extrema importância, né, no resultado final, né, do posicionamento do seu implante. Mas aí ficam algumas dicas, né? Assim, é claro, isso tem que ser com muito cuidado, com certeza, mas uma opção é talvez um leve contra-torque, entendeu? Para tentar soltar essa chave, entendeu? Que eu faço bastante, ou remover o conjunto, tá? Puxar tudo, né? Guia Puxar tudo, o guia. Guia no sentido aí que você tem que entender. Você precisa remover esse guia no sentido da chave. Não fazer nenhum tipo de báscula, assim, fazer no sentido da chave, no sentido vertical, né? E isso funciona bastante, tá? Tiro bastante, assim, guias cirúrgicos dessa forma, tá? Funciona bastante. Antes de fazer a próxima pergunta para o Max, eu vou explicar uma coisa, né? Quando a gente vai imprimir, né, faz a impressão de um guia, a gente tem alguns momentos onde a gente pode fazer opção pelo encaixe da anilha. E por um padrão de qualidade, a gente acaba fazendo uma parte final para que não exista deformação desse guia. E aí a gente faz essa colagem, né, da anilha, que tem um padrão aqui para essa colagem de anilha. Modificamos um pouco, inclusive, do que era quando a gente começou na Smart, mas pode acontecer uma coisa, né, Max? Pode, por algum motivo ali cirúrgico, até de empicamento, pode ter uma soltura da anilha. E aí, já aconteceu. Então me conta, e se soltar a anilha, Max? Cara, vou contar uma história para vocês. A parada é a seguinte: eu estava começando a fazer cirurgia guiada. Meu segundo caso, a anilha soltou. E eu tirei uma foto na hora e mandei para o Diego. A foto do implante preso na anilha. Entendeu? Aí ele falou assim, só acontece com quem faz. Eu falei, não, rapaz, tá vendo que a anilha soltou? Ele não tinha nem prestado atenção. Entendeu? Soltou a anilha. Cara, soltou a anilha, você, sinceramente, não inviabiliza de maneira alguma. Entendeu?
não viabiliza. Encaixa a anilha novamente e dá continuidade. A anilha é um tubo, é um passador onde você vai colocar o seu passador de fresa, seu guia de fresa, né, para ajudar na estabilidade. Mas isso não inviabiliza o procedimento, tá? Na minha opinião, tá? Não inviabiliza, ou, para quem tem mais experiência, fazer sem anilha, apesar dos fabricantes não recomendarem trabalhar sem anilha, né? Essa é uma recomendação dos fabricantes disso, mas não é problema nenhum soltar a anilha, tá? Isso é uma situação que pode acontecer por conta, foi o que o Diego falou, por conta do offset mesmo, né? A gente vai falar muito de offset, né, Diego? Assim, o offset, o próprio guia tem um offset para você encaixar a anilha, né? Uma compensação, tem um offset para você fazer a impressão dele. Então, acredito que não tenha problema nenhum e dá para trabalhar dessa forma. Só ver os comentários aqui, Diego. Alguém perguntou aqui sobre implante travando na hora, antes da hora. Como é que é? Alguém perguntou sobre implantes travando antes da hora. É bem comum também. Sim, sim. O que acontece? Principalmente com esses novos designs. Vamos entender duas coisas, gente. Na guiada, você tem menos báscula da sua mão. Tá? Isso é até um exercício interessante de vocês fazerem. Façam uma cirurgia à mão livre, com retalho aberto, reparem a passagem de cada broca, o tamanho do orifício. Agora faz uma guiada de retalho aberto e repare o tamanho do orifício da passagem de cada broca. Vocês vão perceber que existe uma distinção. Porque, por mais que você seja um cirurgião experiente, é diferente. Tá? Ele é mais justa a fresagem devido a todo o processo de condução dessas brocas. Então, você já tem uma tendência de maior travamento por isso. Além disso, quando a gente faz uma cirurgia guiada, normalmente a gente otimiza o espaço que a gente tem trabalhado em implante. Né? Um ápice numa cortical nasal, numa cortical do seio, uma direção que pegue a maior parte mais osso. Somando esses fatores, eu tenho uma tendência de maior estabilidade no implante. Soma-se isso a implantes cada vez com designs de maior travamento, né? Roscas trapezoidais, de direcionamento, compasso de rosca. Considerando isso tudo, eu tenho cada vez mais implantes travando mais cedo. E se ele travar mais cedo, eu agora como clínico, que eu digo é o seguinte, o quão mais cedo ele travou. Ele travou no início, tira esse implante e volta para uma broca, ou, eu odeio ter que falar isso, ou macho de rosca. O pessoal sabe que eu não sou muito fã de fazer macho de rosca, mas, né, tem um osso D1 ali, é isso, é um dos melhores caminhos mesmo. Então volta, se for no início, volta. Se não foi no início, já está mais para o final, eu acabo tentando, indo e voltando com o implante, né, fazendo ele mesmo no líquido de macho de rosca para descer. Então, às vezes, sim, vai desde a escolha do implante, analisar isso aí, decidir sobre essa sobrepresagem ou não. Então, se você olhar o sistema, por exemplo, da GM, ele te dá uma opção de sobrefresagem. Se você olhar um sistema do Epicut, ele tem uma opção de sobrefresagem. E no de guiada também vai ter essa mesma lógica. Então, os sistemas que entendem que seus implantes travam mais do que o normal ali, eles vão te dar a opção de fresar um pouco a mais, se perceber isso. Tá? Então, é um cenário possível, sim. Já acontece muito, Max, esse travamento aí? Cara, olha só, você falou isso, dependendo muito da superfície, né? Isso acontece bastante. Mas é justamente isso, a questão do formato do alvéolo cirúrgico, principalmente em alvéolos em osso cicatrizado, né? Então, outro dia, eu faço bastante cirurgia, vocês sabem disso. Outro dia a gente fez uma cirurgia aberta e a gente justamente estava avaliando justamente a precisão do alvéolo, né? Como é que ele é tão preciso comparado quando a gente começou a fazer a mão livre e estava olhando e falei assim, caramba, que diferença absurda. A ideia que eu tinha foi assim, não vai entrar um implante, né, num primeiro momento, porque a parte inicial do alvéolo cirúrgico, né, assim, criado ali, ele era muito diferente do alvéolo quando feito à mão livre, né, pelo menos na minha opinião. Mas, assim, travar antes acontece bastante comigo, assim, quando eu estou fazendo a cirurgia, aí entra, e é claro, vai muito da expertise,
da situação clínica, quanto que o implante desceu, igual você falou assim, quanto travou? Travou aonde? Faltando 1 milímetro, 1,5 milímetros, ou travou quando você não tinha descido nem 2 milímetros, 3 milímetros. Aí a gente vai avaliar isso e fazer uma sobrefresagem, enfim, isso é bem comum mesmo. E vou ser bem sincero, eu utilizo várias geometrias de implante, né? Assim, quando a gente faz cirurgia guiada, a gente trabalha com uma empresa, mas várias macrogeometrias. Isso não tem discriminação, acontece com qualquer geometria de implante, se você não toma alguns devidos cuidados. Já passei a gente já passou um pouquinho do combinado de 1 hora, mas eu queria puxar mais um assunto com você, Max. Tá. Que são os casos de regularização óssea. Sim. Onde a gente encontra em vários cenários, né, em vários casos, na hora que a gente está fazendo, desde o planejamento aqui, né, óbvio, na hora da execução, sejam rebordos já idênticos ou que ainda estão dentados, que a gente vai fazer um protocolo, e que há uma necessidade de regularização. E existem 2 caminhos ali, né? Um caminho, que é o mais antigo, que a gente fazia, era, pois, vamos planejar esses implantes na altura que a gente quer final, faz a cirurgia, coloca os implantes, abre tudo e vai regularizando com eles ali. Né? Era o que a gente tinha ali, era a nossa opção durante muito tempo, e ainda é uma opção, dá para deixar claro, ainda é uma opção, coloca os implantes ali já na altura que eu quero, um pouco mais sub, às vezes enganando o sistema, fazendo fresagens mais excessivas. Terminou de instalar os implantes, sabe? Faz a tua incisão completa, ou fez antes, por algum motivo, decidiu fazer antes essa incisão, e depois vem regularizando. Ou então, a gente vai ter um study club específico só para esse tipo de guia, mas eu quero pegar aqui, aproveitar e mostrar um pouco, né? Mostrar para quem ainda não viu, uma sequenciazinha aqui de como funciona quando encontra um cenário como esse. A gente tem aqui um cenário onde foram condenados os dentes por uma questão periodontal, e como que é a sequência que a gente acaba indicando para o dentista. Então, o cenário começou... Perdão. Se eu desconsiderar aqui a estrutura óssea, se ela é a estrutura inicial, né, de mucosa e dente do paciente, porém não é uma cirurgia como a guiada tradicional, que as pessoas vão falar sobre menos retalho ou nada. Não, é para fazer uma cirurgia de protocolo com retalho extenso. Vai abrir em incisão ampla, descolar bastante isso aqui, porque o que a gente vai fazer é fora da boca. Diego, só um parênteses. Descolar, às vezes, mais do que uma cirurgia convencional. Não, perfeito, perfeito. Mais do que você descolaria em muitas cirurgias de protocolo como essa, porque eu preciso dessa base bem adaptada. E aí, fora da boca, a gente vai encaixar uma estrutura que vai estar no dente e a nossa base. Então, encaixou a estrutura de dente com a estrutura da base e agora leva a boca. Então, veja, olha o quanto de descolamento necessário aqui, localizando os forames dentuais, descolando de forma bem excessiva isso aqui. Feito esse posicionamento, agora se pode fixar essa base. Bota os pinos fixando a base. Já que eu fixei a base, eu posso remover a parte dentária e, vamos lá, remover a parte dentária, fazer as extrações e regularizar esse osso. Quando eu regularizar esse osso, eu agora posso partir para o meu procedimento cirúrgico com o guia onde eu vou fazer meus implantes, onde vão estar as anilhas. Então, esse guia agora vai encaixar na base, removi o de dente, um guia
onde estarão minhas anilhas, e eu posso fazer agora os meus implantes. Implantes feitos, eu posso remover agora esse guia, colocar os meus pilares, considerando, por exemplo, pilares de 17 ou de 30 graus, onde essa precisão a gente não vai ser muito exigente, porque tem, óbvio, né, a diferença da indexação aqui. E, por último, que você pode ainda finalizar nesse caso é com uma captura de um protocolo que encaixa na mesma base. E vir aqui com uma resina Flowbook Fill, com uma resina bisacrílica, com resina acrílica, como você quiser, e fazer a captura dessa estrutura sobre o conjunto. Esse fluxo, né, é um fluxo novo, não é um fluxo simples. O mais simples é o que eu falei antes: coloque seus implantes, abre e faz a mão livre esses ajustes. Mas é um fluxo que tem crescido muito, né? Como o Pedro diz, eu comprei um problema para mim quando a gente lançou esses guias. Eles exigem muito tempo de preparação, de planejamento, esse tipo de guia. Mas a gente tem visto aí como uma tendência, as pessoas têm solicitado bastante, porque não está mais no achismo, né? Não está mais naquele implante solto ali, você regularizando, e principalmente para quem não tem tanta experiência, poder fazer cenários como esse, de regularização óssea na sua sequência de instalação de implantes. Você, Max, já está aí já está há muito tempo e sempre fez do outro jeito, né? Botando os implantes e partindo para essa regularização na mão livre ali, que é um método que continua contar um ótimo. Segredo para vocês, contar um segredo para vocês. Fiz um caso desse em 2018, 2019, nos primeiros protótipos, né? Mas então, o assunto aí que quando eu entrei te cortei a questão do retalho, a gente tem uma tendência, claro, ser menos invasivo quando a gente faz a mão livre, por conta, principalmente em questões de protocolos, né, de protocolos. Então, a gente faz um retalho menor ali, né, para fazer uma regularização óssea. No caso de um guia desse, não sei se o pessoal observou no desenho, a superfície interna do guia, ela está apoiando em osso, né? O planejador, o Diego, quando está planejando aquilo, ele precisa que o guia esteja estável em osso, ele não considera a mucosa. Me corrija, tá, Diego? Sim, claro. Me corrija nisso. Por isso que o retalho ele precisa ser maior. Por isso que a gente fala que cirurgia guiada ela exige muito mais da gente, principalmente nessas situações. Na verdade, quando o Pedro falou que você comprou o problema, eu também pensei da mesma forma, né? Porque isso, eu já fiz situações dessa, mas assim, dá um trabalhão fazer isso e exige muito. Mas esse guia de regularização óssea ele é muito interessante porque, cara, é uma mão na roda isso, na boa. É uma mão na roda. As pessoas, os casos, né, que são feitos, porque você tem ali toda uma previsibilidade no posicionamento da prótese, principalmente da prótese, né, que talvez seja... Às vezes as pessoas falam assim, fazer cirurgia guiada, você é mais rápido para fazer cirurgia guiada, enfim, acho que sim, a gente vai se tornar mais rápido para fazer cirurgia guiada, mas numa situação dessa, o tempo que a gente ganha fazendo uma captura de uma prótese dessa, que ela já está encaixada num guia cirúrgico, né? Então, assim, é uma situação bem, assim, que dá bastante trabalho de fazer, principalmente na aquisição dos exames, né, das imagens, assim, não é simplesmente mandar o escaneamento, né, para o Planning Center, com uma tomografia, e falar assim, não, desenhe aí. Não é bem assim, né? Tem que fazer todo um planejamento de como vai ficar essa prótese. Enfim, você sabe muito mais assim desse tipo de protocolo, né? Mas realmente a minha experiência com isso ainda é pequena, né? De guia de redução óssea, até porque mesmo a minha casuística não é tão grande de guia de redução óssea, mas esse tipo de guia cirúrgico facilita bastante o dia a dia aí dos colegas. A gente está, e eu posso dizer que a gente também está num processo de aprendizado aí, tá? Já fizemos diferentes designs, diferentes desenhos para esse tipo de guia, mas temos tido excelentes feedbacks. Tenho amigos, outros planning centers pelo Brasil também que fazem, e
com outros conceitos, outros formatos, outras formas de indexação, e a gente tem trocado muita figurinha. A Patrícia perguntou aqui onde enfia o tecido nessa hora. Às vezes a gente vai rebater esse tecido jogando... Na mandíbula, na verdade, o mais estranho que pareça, na mandíbula é mais fácil. A gente rebate esse tecido jogando para vestibular e para lingual sem grandes problemas. Na maxila, isso é bem difícil, tá? Na maxila isso é difícil, e aí se você for usar um peso, é um pouco mais fácil para você fazer essas remoções, mas às vezes a gente vai com a fresa mesmo e encosta, não tem tido tanto problema. A parte palatina, não é, por isso às vezes essa incisão tem que ser cautelosa, a parte palatina é um pouco mais difícil, a parte palatina do retalho, de qualquer manipulação ali com o guia em posição, tá? Porque você não, na maxila a gente faz com a parte palatina sobre tecido ainda. E na mandíbula não, na mandíbula você abre, descola tudo, dá para fazer um descolamento amplo e jogar para vestibular e para lingual do guia. Na maxila isso é muito mais difícil. Por isso a gente nem aceita todos os casos de maxila para fazer isso, porque são realmente muito trabalhosos para fazer. Eu quero ver se alguém tem mais alguma outra pergunta, para aproveitar a Max aí, com vasta experiência. Estão perguntando se você tem algum tipo de treinamento para manusear esse sistema aí. Essa parte dos 3 em 1, a gente vai ter os nossos cursos avançados, né, no ano que vem, vão ser encontros específicos para casos complexos, para guias de regularização, guias de seio, vai ser um treinamento específico mais avançado. Né? A gente até então tem focado mais nos credenciamentos básicos, né, para divulgar tudo, mas a gente já tem para o ano que vem, a gente está ajustando, preparando algumas coisas só do avançado. Mas pergunta muito não, senão o Pedro já fica no já está nervoso ali, já está mandando a galera embora, já está assim, desesperado ali, já coçou a cabeça dele. Bota para o pessoal finalizar e todo mundo aparecer, dar um print de tela. Não, até bom pedido. Pedro também gosta dessas coisas. Então, gente, vamos finalizar o nosso Study Club de hoje. Mais uma vez, a gente não conseguiu cumprir 1 hora de Study Club, mas a gente está evoluindo. Então, convidar todo mundo aí que puder, que estiver tranquilo de abrir a câmera, para o Pedro poder fazer o print dele, não, ele fica botar feliz. nas redes sociais, ficar feliz ali. Um abraço para o pessoal que compareceu hoje. Cauli estava aí no credenciamento, final de semana. A Cris está sempre aí, Tati. Mel está aí. Quer dizer, se eu falar, eu vou acabar esquecendo alguém, né? Não é correto. Guelma está aí direto também, Patrícia. E o Ralf está escondidinho lá. O Ralf está escondido, não está querendo aparecer, não. É que está preparando os preparativos para o jogo. Mas já está no esquente. Essa hora o pessoal aí já está de camisa e tudo lá, ele. Mel arrumando os cabelos. Guelman está aí. Inclusive tem caso do Guelman aí saindo, tô atrasado, mas vou entregar, tá? Fica tranquilo. A Carla também. Vou tirar um print aí para botar no Insta. Dá um tchauzinho todo mundo aí, eu vou printar.